Então, boa noite. A aula de hoje a gente vai terminar produto vetorial e explanar sobre produto misto, certo? Tentando recapitular o que a gente já viu. Como eu já fiz a aula passada, dessa vez eu não vou fazer em forma de exemplo, só relembrar. Se a gente tem dois vetores, U e V, a gente já sabe somar esses dois vetores, U mais V, a gente já sabe subtrair eles, ou seja, fazer a soma, analiticamente falando, né? Aqui eu vou ter valores para cá, que expressam eles analiticamente, e aí a gente já sabe multiplicar ele por um escalar, né? Se a gente tem um certo alfa aqui, multiplicando o vetor V ou multiplicando o vetor, onde alfa é um escalar, é um número real, não tem setinha em cima dele. A gente já sabe verificar se esses dois vetores são paralelos. A gente já sabe calcular o módulo de um vetor. A gente faz a raiz quadrada da soma das coordenadas, né? A gente já sabe calcular o ângulo entre dois vetores. O ângulo entre dois vetores é por meio do cosseno. A gente calcula o produto escalar entre eles. Logo, a gente já sabe, antes do ângulo, calcular o produto escalar entre dois vetores, que lembrando que dá como resposta um número. A gente já sabe calcular o ângulo entre dois vetores, que é o produto escalar dividido pelo módulo. A gente já sabe também calcular o produto. Sim, aqui a gente sabe a condição de ortogonalidade, então a gente sabe verificar se eles são paralelos. Isso aqui é uma verificação. A gente sabe verificar se eles são ortogonais. Para isso, a gente verifica se o escalar entre eles dá o zero. Se isso der zero, quer dizer que eles vão ser ortogonais. A gente aprendeu a aula passada calcular o produto vetorial entre dois vetores, que é dado pela matriz, que não é bem uma matriz, porque aqui não são números, e JK, as coordenadas do vetor U com as coordenadas do vetor V. O cálculo desse determinante aqui é o vetor W obtido do produto vetorial entre eles dois, foi isso que a gente aprendeu. A gente, dentro, já que isso aqui é um vetor, a gente fez questão de trabalhar as três características de um vetor, que é direção, sentido e tamanho, que é comprimento, módulo, né? Deixa eu botar, pode ser tamanho, comprimento. Tamanho, certo? A propriedade que fala de direção, ela é muito interessante, ela vai ser usada muito no decorrer do curso, que diz que o vetor obtido do produto vetorial, então se eu tenho um U e um V, onde é que está direcionado o vetorial V? Ele está de maneira que forme 90 graus, tanto com U como com V, então o vetor obtido do produto vetorial é um vetor que é simultaneamente ortogonal a U e a V. Eu lembro que eu fiz uma questão onde pedia um vetor unitário simultaneamente ortogonal a dois vetores, que era o que eu queria mostrar a resolução do que a gente tinha feito, eu ia só relembrar. Mas como é que a gente faz essa questão? A gente calcula o produto vetorial, porque é o que torna ele simultaneamente ortogonal, e depois a gente torna ele unitário usando o versor. Isso é a direção. A gente falou sobre a regra da mão direita, que diz o sentido do vetor, e a gente viu que o vetorial V não é igual a V vetorial U, ele muda de sentido, então ele é menos V vetorial U, né? Ele não tem o mesmo, um é para cima, outro é para baixo. E quando a gente falou de tamanho é calcular o módulo, mas a gente conseguiu, usando a identidade de Lagrange, essa outra característica sobre o tamanho também. O módulo de U vetorial V, que se a gente conhecer as coordenadas é só fazer essa conta. A gente viu também que é módulo de U vezes módulo de V, vezes o seno do ângulo entre eles, o que lembra muito a fórmula de U vetorial, U escalar V, que é módulo de U vezes módulo de V, vezes o cosseno do ângulo entre eles.
Se eu não me engano, foi o grosso que a gente fez na aula passada foi isso, e a gente chegou também a comentar e a mostrar que o módulo do produto vetorial é um número, que é um módulo, é um número. Esse número é exatamente igual à área do paralelogramo, determinado por U e V. Se a gente tem dois vetores, eles sempre determinam um paralelogramo. A área desse paralelograma, quanto cabe aqui dentro, essa área é exatamente igual ao módulo do produto vetorial. A gente mostrou isso na aula passada, me corrija se eu não tiver mostrado. E aí eu cheguei a dizer também que se eu não quero a área do paralelogramo, se eu pedir por um acaso a área do triângulo, basta, todo paralelogramo pode ser dividido em dois, então basta pegar a área do paralelogramo e dividir por a fórmula da área do paralelogramo e dividir por 2. Eu vou abrir aqui a aula de produto vetorial, e aí eu queria ver com vocês se a gente chegou a fazer essa questão, ó, relembrando o que a gente conversou. Então, eu tenho aqui, ó, o módulo, a interpretação geométrica do módulo do produto vetorial. Se eu quero calcular a área desse paralelogramo, ele seria a base vezes a altura. A base é o tamanho desse lado, é o tamanho do vetor U, então seria o módulo de U por essa altura. Mas como é que eu calculo essa altura? Quando eu faço a altura, ela sempre forma um ângulo de 90 graus, certo? Quando a gente pede, os pais da gente pedem a gente se escorar na parede e ficar reto, é para a gente ficar o mais reto possível para formar esse ângulo de 90 graus. E aí, a altura pode ser obtida pela uma relação trigonométrica, já que por esse ângulo aqui, a altura é o cateto oposto, e aqui o tamanho de V é a hipotenusa. Então, a gente usando a ideia de seno, eu fico com seno H sobre V, fazendo meus pelos extremos, eu tenho que H é igual a V vezes seno. Então, eu posso trocar o H aqui e conseguir aquela fórmula. Módulo de U vezes módulo V vezes... Me lembrem se eu fiz essa explicação na aula passada. Alguém lembra se eu fiz? Quer que eu rascunhe ela de novo? Eu acho que você fez sim, Andréa. E que, se não me engano, no livro do Interli, ele é até um paralelograma, ele tá torto, meio né? torto. Aí eu disse, professora, na página tal do Bruce tem ela lembra também disso. Essa então, daí então, mas não custa explicar de novo, não, relembrar. Mas é bom explicar. Não. Eu vou explicar de forma de exemplo, que eu acho melhor. Eu acho que eu não fiz essa questão, eu cheguei a fazer. Calcula a área do triângulo de vértices tais. Lembram? Eu queria fazer... Acho que a questão não, professora. Não, pronto. Pois vamos fazer a questão 20 e a questão 19, tá certo? Que é uma forma de eu relembrar a teoria sem ficar só na teoria, tá certo? Então, vamos fazer por meio de questão. Caso vocês se sintam perdidos, eu posso retomar, sim, Vamos aqui. Questão 20. Que é produto vetor escalar. Ó. Vamos lá. Então, ó, isso que eu estava acabando de falar com vocês, vai estar aqui abordado nessa questão. Calcula a área do triângulo de vértices tais. Então, se eu tenho esses vértices, vamos lá. Eu vou construir o AB, porque eu tenho A, B, C em qualquer lugar, aí, então eu vou formar um triângulo aqui ABC. Vocês concordam comigo que se eu fizer o vetor AB e o vetor AC, é como se fosse o vetor U e o vetor V aqui. Então, eu posso, a partir do vetor AB e AC, construir a área do paralelogramo determinado por AB e AC. Mas, professora, não foi pedido do paralelogramo. Mas a gente viu que para encontrar do triângulo, basta dividir o
paralelogramo por 2. Então, o que a gente vai fazer? Vai fazer o AB aqui. Quem é AB? AB é B menos A, professor. Isso. E numericamente? Vamos 2 tirando 1, que vai dar 1, né? Menos 1, menos 2, que vai dar mais 2, que vai dar 1 de novo, ok? E 4 tirando 1, 3. Beleza? Ó, menos 1, menos 2, que daí dá mais 2, menos 1 mais 2, 1, termo do meio. Vamos ao AC. Menos 1, vai dar menos 2. Menos 3, menos 2, vai dar mais 2, vai sobrar menos 1. E 3 menos 1, 2. Ok? São 2, tá bom, gente? Deixa eu consertar esse 2 aqui. Primeira entrada é menos 1, dá menos 2. Tira essa aqui. Pronto. Então, eu fico com esses dois vetores. O que eu vou fazer aí? Calcular o produto vetorial. Por que eu preciso calcular o produto vetorial? Porque toda vida que falar de área, a ideia é o módulo do produto vetorial. Então, eu vou calcular o produto vetorial. Como é que eu calculo o produto vetorial entre a B vetorial AC e J, K, 3, menos 2, menos 1 e 2, repito e 1. A ideia é repetir as duas primeiras. Eu acho que eu cheguei até a rascunhar, mas tem problema eu fazer de novo, não, porque eu acho que, não sei se foi aqui ou foi de tarde, eu copiei as 3 linhas. Então, vamos lá. Fazendo a conta que isso dá 2i, aqui dá menos 6j, e aqui dá menos k. Ok? Voltando, isso dá 2j positivo, mas a gente troca de sinal, então fica menos 2j. Aqui, ele fica menos 3i, troca de sinal, mais 3i. E aqui fica menos 2k, troca de sinal, mais 2k. Observe que se você errar uma continha aqui em cima, você erra um número aqui que vai trazendo o erro todo. Então, não cometam erro. Aqui, você juntando 2i com 3i vai dar 5i. O menos 6j com o menos 2j vai dar menos 8j. E o menos k com mais 2k vai sobrar mais k. Que escrevendo em forma de terna, eu tenho 5, menos 8 e 1. Isso é um vetor, não pode ser jamais uma área. Então, o que eu tenho que fazer? O módulo do produto vetorial. Eu tenho que calcular o módulo desse vetor. Como é que eu calculo o módulo dele? Raiz quadrada da soma das suas coordenadas ao quadrado. 5 ao quadrado, 25, menos 8 ao quadrado, 64, e 1 ao quadrado, 1. Isso dá como resposta 65 mais 25, 70, 80, né? Raiz de 80. 80 não, 90, desculpa. 90. Ó. 65, 70 com 20, 90. É 90, professor. Ajeitar esse. 90 pode ser visto como 9 vezes 10. 9. Então, eu fico com 9 vezes 10. 9 tem raiz, eu fico com 3 raiz de 10. Então, a área do paralelogramo é 3 raiz de 10. Mas não foi pedido a área do paralelogramo, foi pedido a área do triângulo. Então, você tem que lembrar que é a área do paralelogramo dividido por 2. Então, eu tenho que pegar essa expressão e dividir por
2. Então, o que responde à minha questão? A área do triângulo é 3 raiz de 10 sobre 2. Ok, gente? Eu aproveito para lembrar que em outras questões por aí, eu pedi para calcular, classificar o triângulo quanto aos lados, quanto aos... Então, eu posso aproveitar essa mesma questão e diga, calcula a área do triângulo, classifica o triângulo quanto aos lados, aí só lembrando que quanto aos lados é só calcular o módulo de cada um desses 3 vetores e verificar se os 3 são iguais, se estão 2 iguais, ou os 3 são diferentes, dependendo de cada um. Eu tenho um triângulo equilátero, isósceles ou escaleno. A classificação quanto aos ângulos. A gente viu uma fórmula para calcular ângulo. A gente tem uma fórmula para calcular ângulo aqui, ó, já exposta hoje. Só que nessa fórmula, para a gente saber se o triângulo é acutângulo, obtusângulo ou retângulo, basta eu calcular o produto escalar, porque se o produto escalar for positivo, dos três ângulos, os 3 ângulos são agudos, logo o triângulo é acutângulo. Se um dos produtos escalar é negativo, o triângulo vai ser obtusângulo, porque ele vai ter um ângulo maior do que 90, e se um do produto escalado é 0, a gente vai dizer o quê? Que ele vai ter um ângulo reto e o triângulo vai ser retângulo, tá certo? Então, a gente pode, numa questão só, misturar tudo. E aí, inclusive, a área que a gente estudou agora. Ok, gente? Dúvida nessa questão? E aí, no livro tem a solução dela. Aí, o que a gente fez, ó, os valores 5 menos 8 e 1, a raiz quadrada, e depois dividido por 2, tá certo? Inclusive, é a última questão que vem abordando esse assunto antes de produto misto. E tem uma questão anterior que também está resolvida aí, eu gostaria de resolver, essa 19 aí. Para a gente entrar em produto misto. Então, resolvendo a questão 19, eu vou já comigo ver se alguém tem alguma dúvida. Ó, observe que a questão 19, a teoria que responde ela é a mesma, só que a dinâmica da questão é diferente, por quê? Porque ela te dá 2 vetores, não pediu para formar os vetores, lembre que quando ela te deu pontos, você ainda tem que formar os vetores, que é o caso da questão anterior. Aqui os vetores já estão prontos, mas ele acaba omitindo uma informação de um vetor aqui, ó. A primeira entrada do vetor V, ele chama de A. E aí ele pede para você encontrar o valor desse A, para que a área do paralelogramo determinado por esses 2 vetores sejam 2 raiz de 6, certo? Então, o que eu quero? A mesma teoria, só que eu não preciso dividir por 2. Porque a área agora, aqui a gente não vai conseguir um número, vai conseguir uma expressão, porque a gente tem uma incógnita aqui no meio, certo? Ele já deu esse valor, a área do paralelogramo é 2 raiz de 6, então, aqui a gente fica com a expressão em função desse A, uma equação que se iguala a esse outro lado, e aí a gente resolve a equação e encontra o valor de A. Ou seja, a teoria é a mesma. Como é que a gente calcula o módulo do produto vetorial? A gente primeiro calcula o produto vetorial, I, JK, constrói o primeiro vetor, 3, 1 e menos 1, constrói o outro vetor, A, 0 e 2. Repete a primeira linha, repete a segunda linha, não, desculpa, coluna. Coluna, deixa eu trocar aqui para vermelho, só para falar. E aí a gente tem aqui, na primeira diagonal, 2i. Aqui, A vezes menos 1 dá menos A, vezes J dá menos AJ. E no K ele zero. Eu não precisava nem botar, mas eu vou botar 0K. Voltando,
Eu fico com 6J, troca de sinal menos 6J. Fica com 0I. E aqui fica com A vezes 1 da A, vezes K da AK, mais troca de sinal menos AK. Ok? Eu vou juntar o termo que tem I, como ele não acrescenta em nada, então ele fica só o 2. O termo que tem J é menos A com menos 6. Eu não tenho como juntar, eu escrevo menos A com menos 6. Essa é a segunda entrada, ó, que saiu daqui. E a terceira entrada, um termo é 0, não acrescenta em nada, fica só o menos A. Esse é o produto vetorial, o vetorial V. O que eu quero dele? Eu quero o módulo do produto vetorial. Como é que eu calculo o módulo? Raiz quadrada da soma das coordenadas ao quadrado. Eu fiz isso nesse instante, ó. Depois que eu encontrei 5 menos 8 e 1, eu precisava do módulo. Raiz quadrada de 5, de 8 ao quadrado, de menos 8 ao quadrado e de 1 ao quadrado. A ideia é a mesma. Só que aqui, uma das coordenadas não é um número. Então, a gente vai ver o que a gente faz com ela. Então, eu fico com o quê? Com 2 ao quadrado, mais menos A menos 6 ao quadrado, mais menos A ao quadrado. Isso é o módulo do produto vetorial, certo? Disso deu o produto vetorial, aqui é o módulo do produto vetorial. Mas a gente já sabe que o módulo do produto vetorial representa a área do paralelogramo, que a questão deu ser 2 raiz de 6. Então, isso é igual a 2 raiz de 6. A gente tem esse problema para resolver, certo? Se quiser, pode logo elevar os dois lados ao quadrado aqui para desaparecer com essa raiz. Se quiser, resolve logo esses quadrados de dentro. Eu vou levar logo os dois lados aqui para eu poder desaparecer com essas raízes. Então, eu desapareço com essa raiz aqui. Esse 2 fica ao quadrado, vira 4. E essa raiz desaparece. 4 vezes 6. Igual a isso daqui. Que é quem? É 2 ao quadrado, que é 4. Vocês estão me escutando, né, gente? 2 ao quadrado, que é 4. Alguém responde? Estamos, professora. Pode falar. Estamos sim, professora. Sim. Tá certo. Esse menos A ao quadrado, todo o termo ao quadrado fica positivo, então eu vou só puxar ele para cá, mais A ao quadrado, e a gente tem isso aqui para resolver. Alguém pode dizer assim, professora, eu não sei resolver isso não. Sabe, gente, isso é um produto notável. Professora, mas os produtos notáveis, ou vinha só um menos no meio, ou vinha um mais, não vinha desse jeito não. Pois se você não está conseguindo enxergar assim, enxergue assim, ó. Coloque esse menos em evidência. Se você colocar esse menos em evidência, você concorda comigo que isso daqui é a mesma coisa que isso? Eu só coloquei o menos em evidência, ó. Menos A, menos 6. E agora, o que você tem para desenvolver? Todo termo negativo igual aqui fica positivo, então isso vai virar positivo. E como é que a gente desenvolve isso? Isso aqui é o quadrado da soma. Como é que a gente desenvolve o quadrado da soma? Quadrado ao primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 2 vezes A, 2 vezes 6, 12A, mais o quadrado do segundo, que é 36. Se a gente juntar com o que a gente já tinha, 4 vezes 6, 24, a gente fica com essa expressão, onde eu vou juntar esse A quadrado com esse A quadrado, eu vou ficar com 2A quadrado, 12A não tem com que juntar, continua 12A. 4 com 36 fica 40. Como vem 24 lá do outro lado negativo, 40 tirando 24 fica 16. Igual a 0, certo? Pois fazer não. Uma confissão aqui. Pode dizer. O conteúdo eu consigo assimilar tranquilamente. Geometria analítica eu aprendi com a senhora. O que me pega é só esses pulos do gato que eu não vejo... Isso aí é ensino médio. Né? Mas esses detalhezinhos aí, como você transformar, é onde me pega, sabe? Uma coisa que o aluno, vários alunos costumam errar muito é a história do produto notável, gente. Vocês têm que lembrar que uma soma ou uma diferença ao quadrado, A mais B ao quadrado, é aquela história. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, né? Mais o quadrado do segundo. Isso aqui é um erro constante em cálculo 1, em geometria analítica.
certo? Então, produto notável é uma coisa que a gente aprende na antiga 7ª série, hoje 8º ano, que permeiam e traz problema para o resto da vida de vocês, certo? Então, tente relembrar os produtos notáveis. Então, vamos para frente. André, deixa eu só lhe interromper para me tirar uma dúvida também, por favor. Pois não. Porque eu sei que pela identidade de Lagrange, ele fala que o produto vetorial é o módulo de U, módulo de V igual ao seno de θ. Eu poderia fazer dessa forma para resolver essa questão? Não pode, porque você não tem o ângulo. Ah, não tem o seno, né? Você precisa do ângulo, ó. Né? Mesmo ele dando o valor, não pode... A sua pergunta é pertinente, porque assim, ó, a gente tem duas coisas que abordam a mesma assunto, ó. Como o colega aí falou, a gente, se vier as coordenadas, como é esse caso aqui, eu tenho que fazer pelo determinante. Existem questões que pede área, e em vez de dar o vetor pelas suas coordenadas, dá o seu módulo. Diz assim, o módulo de U é 2, o módulo de V é 4, aí... Foi Sávio que falou comigo? Foi, professora, foi eu sim. Pronto. Aí e vai te dar um ângulo. Aí a abordagem é por onde você está querendo. Por essa fórmula aqui, ó. O que Sávio me perguntou, gente, eu não tenho essa mesma fórmula aqui, ó. Módulo de U vezes módulo de V vezes o seno do ângulo entre eles. Aqui também não é módulo do produto vetorial e aqui também não me dá o módulo do produto vetorial? Sim. Então, chega no mesmo lugar, mas depende dos instrumentos que você tem. Essa questão não te dá subsídio para fazer por aqui. Você até consegue calcular o módulo de U e consegue calcular o módulo de V, mas a questão não te dá informação nenhuma para você calcular o seno do ângulo, porque não te dá nem o ângulo, certo? Então, você não consegue resolver essa questão por aqui, por causa das informações da questão. Beleza? Beleza, professora, valeu. Então, indo para frente, aqui é ensino médio também, vamos só fazer uma recapitulação. Eu divido por 2 para ficar com números menores. E aí, aqui é o resolver a fórmula mais conhecida da Terra, a fórmula de Bhaskara, ou usar as propriedades. Quando isso aqui é 1, gente, existe uma propriedade que diz que o produto das raízes, como aqui é A, eu vou chamar de A' e A 2 linhas, é o valor de C sobre A. A é o termo que representa, quem acompanha o termo quadrado, né? Quando isso é 1, isso fica ótimo, porque o denominador 1 é mesmo que não existe denominador. Então, eu posso dizer que o produto das raízes é o valor de C, que no meu caso é 8, e a soma das raízes é menos o valor de B sobre A também. De novo, eu só aconselho a fazer isso quando o termo quadrático é 1. Por isso que eu dividi por 2 para ficar com o termo quadrático é 1. Então, eu estou dizendo que a soma das raízes dá menos o valor do B, que é 6. O que eu tenho que pensar? 2 números que multiplicados dá 8 e que somados dá menos 6. Se eu pensar em A' sendo 4 e A 2 linhas sendo 2, o produto deles dá 8 e a soma dá 6 positivo, não dá menos 6, professora. A gente resolve o problema colocando menos nos dois. Se o produto dá 8 positivo, porque menos com menos dá mais, e a soma dá menos 6. Então, as respostas por Bhaskara, se você fizer Bhaskara, você chega nesse mesmo lugar aqui. A1, ou A' igual a menos 4, e A 2 linhas igual a menos 2. Certo? É o que está exposto também aqui na resolução do exercício, ó. Ele queria a área do paralelogramo. Na verdade, ele deu a área do paralelogramo, desculpa. Ele deu a área do paralelogramo valendo 2 raiz de 6. Ele sabe que a área do paralelogramo é o módulo do produto vetorial, por isso que ele igualou a 2 raiz de 6. Calculou, ó, mesma continha que a gente chegou lá, o nosso era menos A menos 6, isso não importa a ordem. Quando eu preciso do módulo, é a raiz quadrada, por isso que no slide seguinte, a gente vai ter a raiz quadrada da soma das coordenadas, igualada a isso, ele elevou os dois lados ao quadrado, chegou na mesma conta que a gente, lembrando que isso aqui é o desenvolvimento do produto notável, dividiu por 2 e resolveu a equação do segundo grau, aqui ele não disse por onde, porque
e chegou em menos 4 e menos 2. Tá certo, gente? Então, de produto vetorial, são as principais informações. Professora, olhando o seu slide, eu vi que a senhora não abordou essas propriedades. Vocês, que eu quero falar de produto vetorial, quando dois vetores são iguais, é igual a zero, por quê? Porque eu tenho duas linhas proporcionais. E aí, a primeira coisa aqui, ó. Então, ele mostra que quando duas linhas são proporcionais, o determinante, ó, se duas linhas forem constituídas de elementos proporcionais, o determinante é zero. Então, é isso que está abordado aqui nessa propriedade. Então, se você fizer o produto vetorial de um vetor por ele mesmo, você não precisa nem ter o trabalho de fazer as contas, e o produto vetorial de um vetor por ele mesmo dá zero, dá o vetor nulo, na verdade, né? Dá o vetor nulo, porque as duas linhas são proporcionais. Andréa, aqui a explicação. Andréa, por favor, você pode repetir porque falhou aqui, porque falhou um pouquinho aqui, eu não consegui pegar, porque ficou sem áudio. Por favor. Joia. Eu estou só comentando algumas propriedades, e eu vou passar bem rápido por ela, e uma das propriedades é dizer que o produto vetorial de um vetor por ele mesmo dá o vetor nulo, e isso não é difícil de entender, porque existe uma propriedade de determinante que diz que se duas linhas forem proporcionais e serem iguais, é como se eles fossem multiplicadas por 1. Então, se eu tenho duas linhas proporcionais, o determinante desse matriz é o zero. Então, como a gente está trabalhando com vetor, é o vetor nulo, ok? Ó, ele explica aqui, tendo em vista a propriedade determinante de duas linhas serem iguais. Então, o vetorial de um vetor por ele mesmo não precisa gastar o tempo em calcular, você já pode dizer que ele é o vetor nulo. Isso aqui a gente também já abordou pela regra da mão direita, que quando a gente faz U vetorial V, não dá igual a V vetorial U. Então, se você troca duas linhas de posição, o determinante muda de sinal. Isso também é uma preliminar, foi dada lá nas preliminares. Quando troca duas linhas de posição, o valor do determinante muda de sinal. Ó, tendo em vista a propriedade de determinantes, trocando-se entre si duas linhas, o determinante muda de sinal. E aí, aqui ele vai dizer que vale a distributividade com relação à adição, aquilo que a gente já vinha fazendo, que vale a associatividade. Essa aqui, a 7, eu volto já para a 6, eu volto já para 5. A gente trabalhou ela, que é o trabalho de direção, que dois vetores são ortogonais. O produto vetorial é simultaneamente ortogonal aos dois vetores. A gente trabalhou a regra da mão direita para dizer que elas têm sentido contrário. Então, isso aqui é um complemento da segunda, que é da segunda propriedade. Eu volto já para 5, deixa eu só ir mais para frente. A 8 é a identidade de Lagrange, que eu disse que não ia prová-la, porque gasta muito tempo para provar. A gente ia aceitar ela, mas tem a prova no livro, quem quiser prová-la. A partir da identidade de Lagrange, a gente consegue construir essa identidade aqui, que nos auxilia lá na fórmula da área, por isso que o Salve me perguntou naquela hora e faz todo sentido. E a propriedade 10 é só para dizer que não vale a associatividade entre três vetores. Então, se eu tenho o produto vetorial entre três vetores, não dá o mesmo vetor se você associar, fizer primeiro o vetorial de V com W e depois o vetorial com U, não dá o mesmo vetor se você fizer primeiro o vetorial de U com V e depois com W. Então, isso não, o produto vetorial não vale a associatividade, certo? E a 5 que eu tinha pulado também não é difícil, mas é para dizer que o produto vetorial dá nulo, somente se um dos vetores for nulo. Por quê? Porque existe uma propriedade determinante que se uma matriz tem uma linha toda nula,
o seu determinante dá nulo, então ele vai dar nulo se um for nulo, ou se eles forem colineares. Eu aproveito só para lembrar que a ideia deles serem colineares é a ideia deles serem paralelos. E se eles são paralelos, um é múltiplo do outro. E se um é múltiplo do outro, pela mesma razão da propriedade 1, o seu determinante é 0. Então, a explicação para essas propriedades está muito nessas preliminares aqui, ó. Por isso que eu fiz questão de começar a aula com elas, ó. Aqui, ó, algumas propriedades determinantes que serão utilizadas nessa seção. A permutação de duas linhas inverte o sinal determinante. A gente usou na propriedade 2. Se duas linhas forem constituídas de elementos proporcionais, o determinante é 0. É o fato da gente ter o produto vetorial sendo 0, ou uma das linhas é nula, que é esse exemplo aqui, ó. Se uma das linhas for constituída de 0, o determinante é 0. Ou se elas forem proporcionais. Então, quando diz que dois vetores são colineares, o produto vetorial entre eles é 0, é usando essa propriedade determinante, tá bom? Então, é só para garantir a vocês aqui que todas essas propriedades não são difíceis de serem enxergadas e por trás dela tem uma explicação do fato do determinante. O grosso de produto vetorial é essa propriedade de direção ser simultaneamente ortogonal, o fato do módulo do produto vetorial ser a área do paralelogramo determinado por eles, e essa outra forma de calcular o módulo do produto vetorial quando a gente tiver o ângulo. Em resumo, eu digo que essa é as partes mais principais de produto vetorial, tá bom? Quero começar agora produto misto. Deixa eu abrir a questão do slide de produto misto. Deixa eu ir para o meu Meet também, que já faz tempo que eu não vejo vocês aqui. Cortou aqui também. Vamos lá. Então, vamos começar produto misto. E como o próprio nome sugere, é um produto que mistura o produto escalar com o produto misto, ou com o produto vetorial. Então, no livro, ele gosta muito de adotar essa nomenclatura com base, né? Mas eu gosto mais daquela nomenclatura X1, Y1, Z1. Então, tá assim, mas vocês estão acostumados a entender que U é X1, Y1, Z1, V é X2, Y2, Z2 e W, X3, Y3, Z3. Então, o que é o produto misto? A primeira coisa que você tem que ter em mente é que o resultado do misto é também um número, assim como o resultado de um produto escalar. Por quê? Porque o misto é definido da seguinte forma: você faz o produto vetorial entre os dois últimos, que vai resultar num vetor, e você faz o escalar do primeiro com o resultado do produto vetorial. Então, a última coisa que você faz é um produto escalar. Então, a resposta final é um escalar, tá certo? Então, chama-se de produto misto dos vetores U, V e W, tomados nessa ordem. Observe que a ordem vai ser importante. Um aluno da tarde me perguntou se eu mudar de ordem, muda alguma coisa. Pela a propriedade que a gente acabou de ver de determinante, e a gente vai ver que o produto misto também está associado a um determinante, vai mudar de sinal. Então, se está nessa ordem, você vai organizar o determinante nessa ordem. A gente vai já mostra que ele dá um determinante. Então, tomados nessa ordem é o número obtido dessa conta. Você faz o produto vetorial e depois você faz o escalar. Então, professora, não tem muita dificuldade, eu vou ter que fazer as duas coisas que eu já fiz. Sim, só que, graças a Deus, a gente consegue também uma estratégia onde você não precise fazer as duas contas. Você pode fazer o misto direto, essas duas coisas, por uma conta só. Como, professora? Vamos lá. Se eu tivesse que fazer o produto vetorial de V com W, vocês concordam comigo? A gente já vinha fazendo há pouco, que seria o determinante dessa matriz, IJK, as coordenadas do V e as coordenadas do W. E a gente viu na aula de produto vetorial que isso poderia ser feito associando a esses determinantes 2 por 2 pelo o teorema de Lagrange, cortando aqui,
sobra isso daqui multiplicado por I. Depois eu cortava aqui, sobra esses 2 multiplicado pelo J, e assim vai. Então, a resolução desse produto vetorial pode ser dessa forma. E aí, quando a gente for fazer... Esse aqui é a primeira entrada desse vetor obtido do produto vetorial, a segunda e a terceira. Mas vocês concordam comigo que quando eu for fazer o produto escalar, eu vou multiplicar a entrada por entrada. Então, eu vou multiplicar essa primeira entrada com a primeira entrada do U, ou seja, com x1. Então, seria x1 vezes essa expressão. Do mesmo jeito, y1 vezes essa expressão aqui. E z1 vezes essa expressão. Mas essa maneira de escrever é idêntica a essa, trocando o ijk por x1, y1 e z1. E essa maneira de escrever, a gente sabe que é o resultado desse determinante. Então, eu posso enxergar esse produto misto, o vetorial e o escalar ao mesmo tempo, só como sendo o resultado desse determinante. Agora sim eu tenho um determinante. Aqui não tem IJK. Ó, a gente troca o I, o J e o K por X1, Y1 e Z1. Agora eu tenho 3 vetores, eu organizo os 3 vetores em 3 linhas, eu fico com determinante, com a matriz formada apenas de números, e aí o resultado de um determinante numérico é um número. Por que que esse resultado aqui do produto vetorial é um vetor? Porque dentro deles não tem somente número, tem os vetores, e a gente disse que a gente fez um abuso de notação, certo? Então, agora sim, eu tenho o cálculo do produto vetorial de forma apenas numérica. Então, quem quiser testar, faz o produto vetorial, depois o escalar, observa que chega no mesmo lugar se você fizer somente o cálculo do determinante envolvendo os 3 vetores. Tem um exemplo aqui, que ele não abre, ele só dá o exemplo. Como eu quero fazer outros exemplos mais para frente, eu vou acabar não fazendo esse, certo, gente? Mas deixo para vocês aí calcular esse determinante, como a gente vinha calculando, repete essas 2 colunas aqui e faz a conta, verifica que dá 27, e se quiser, você tira a prova dos 9. Faz o vetorial entre V e W, encontra um vetor, e depois faz o escalar desse vetor com U, e mostra que chega no mesmo lugar, 27, certo? Então, não precisa fazer o produto misto em 2 etapas. Pode ser feito apenas calculando o determinante da matriz formada pelos 3 vetores. Beleza? E por que que produto misto é importante para a gente? Porque, gente, a gente já estudou 2 condições importantes. Antes de falar das propriedades, eu vou até relembrar ela. A gente estudou 2 condições importantes. Eu já até abordei na sala de aula hoje, mas eu vou voltar a abordar. A gente conhece a condição de paralelismo. Vou dar os vetores. O X1, Y1, Z1 e V, X2, Y2, Z2. A gente tem a condição de paralelismo. Um vetor é paralelo ao outro se um for múltiplo do outro, né? A gente conseguir escrever um como múltiplo do outro. Onde M aqui é um escalar. Que isso pode ser verificado se houver a proporcionalidade entre suas coordenadas. Você bota x1 sobre x2, y1 sobre y2 e z1 sobre z2. Se essa igualdade existir, a gente diz que eles são paralelos. A gente estudou também uma condição de ortogonalidade. Estou dizendo que eu estou ficando boa, ortogonalidade. Qual é a condição de ortogonalidade? Se o produto escalar entre os vetores for 0. Ou seja, quando você multiplicar x1 vezes x2, x1 vezes x2 somado com o y1 vezes y2, somado com z1 vezes z2, se isso dá 0. E o produto misto vai me dar uma condição nova que a gente ainda não sabe. É a condição de coplanaridade. A gente vai ver que
3 vetores serão coplanares se o produto misto entre eles for zero. Então, já vou adiantar aqui que é a minha próxima propriedade. Se o misto entre U, V e W é zero, se somente se U, V e W são coplanares. Certo? Então, a gente fecha as condições dessa primeira unidade com o produto misto, com essa que a gente ainda não sabia calcular se 3 vetores eram ou não coplanares. Eu vou mostrar para vocês que a teoria de produto misto nos auxilia nessa construção. E a regra é a seguinte: se o produto misto entre 3 vetores for o nulo, obrigatoriamente esses 3 vetores são coplanares. Por quê, professora? Vamos lá. Já eu volto para o slide. Então, gente, se o produto misto entre 3 vetores for nulo, existem 3 possibilidades. Pode ser que um dos vetores seja um nulo, o U seja um nulo, ou o V seja um nulo, ou o W seja nulo. Por quê? Porque se tem um dos vetores nulo, a gente viu que o determinante, cuja uma linha toda é zero, o seu determinante é zero. Então, o produto misto entre 3 vetores pode dar nulo se um dos vetores for o nulo, pode dar zero se um dos vetores for o nulo. Outra condição que o produto misto dá zero é se um for múltiplo do outro, eu vou botar, se um vetor, por exemplo, se V é múltiplo de U, ou V é múltiplo de W, vou chamar M1, M2, que são M's diferentes. Ou ainda, U é múltiplo de U com W, né, que eu ainda não envolvi. Então, se a gente tem, na condição 1, se um dos vetores for nulo, obrigatoriamente esse determinante dá o zero. Se um for múltiplo do outro, obrigatoriamente esse determinante dá o zero, pelas propriedades que eu acabei de lembrar, lá na propriedade de produto vetorial, que são propriedades de determinante. Então, se eu tenho 2 linhas proporcionais, quando um é múltiplo do outro, as suas linhas são proporcionais, e a gente viu que matrizes com linhas proporcionais, o determinante é zero. Então, qualquer uma dessas 2 condições gera um produto misto zero. Mas se eu tenho, por exemplo, 3 vetores, U, V e W, que não são múltiplos um do outro, nem são nenhum deles nulo, e mesmo assim o determinante dá o zero, obrigatoriamente o V e W são coplanares. Ok, gente? Então, já dei a explicação para esse motivo, vou dar agora a explicação para esse terceiro motivo, certo? Eu vou aproveitar a figura que já está lá, e se vocês não entenderem, eu trago para cá. Então, foi isso que eu expus, gente. O que eu expus há pouco. Tá aqui, ó. O produto misto é o nulo se um dos vetores for o nulo, que é o caso A, que ele aborda, se um deles são colineares, se 2 deles são colineares, ou seja, múltiplo um do outro, paralelos, ele também dá o nulo, ó, item B aqui, ó. Quando a gente tem um múltiplo do outro, fica com 2 linhas proporcionais e o determinante dá zero, ou se são coplanares. Porque quando eles são coplanares, o produto misto dá zero. Gente, se eu tenho os 3 vetores no mesmo plano, a gente não sabe que o produto vetorial entre 2 vetores forma um vetor que é simultaneamente ortogonal aos 2 vetores? Então, vocês concordam comigo que V vetorial W forma 90 graus com W, forma 90 graus com V. Isso a gente viu na aula passada. Mas U, V e W estão no mesmo plano. Então, não tem para onde correr, ele tem que formar 90 graus com U também. Porque se ele forma 90 graus com W, ele forma 90 graus com V, e U está no mesmo plano de U, V e W, ele tem que formar 90 graus com U também. Então, quando você fizer o produto escalar entre U e V vetorial W, não tem para onde correr. O produto escalar
quando o ângulo entre eles é 90 graus, é sempre 0, foi a condição de ortogonalidade que eu apresentei há pouco. Então, se os vetores são coplanares, o produto misto entre eles obrigatoriamente é 0. E isso também vale a recíproca. O que é a recíproca? A volta. A gente mostrou que se eles são coplanares, o produto misto é 0. Se o produto misto é 0, obrigatoriamente eles são coplanares. É o que está dito nessa outra parte. Ó. A recíproca também é verdadeira. Ó. Admitindo isso sendo 0, ou seja, que o produto escalar entre eles é 0, conclui-se que eles são ortogonais, foi o que eu fiz há pouco. Por outro lado, no estudo do produto vetorial, vimos que o produto misto é também ortogonal a V e a W. Assim sendo, como V e W é ortogonal aos 3 vetores, eles são coplanares. Então, vale a ida e vale a volta, é o que está dito aqui na condição de coplanaridade. Ó. Se a gente tem o produto misto dando 0, se somente se os 3 vetores são coplanares. Lembrando que essa situação, quando 3 vetores são coplanares, ou seja, quando o misto dá 0, quando o misto dá diferente de 0, eles não são coplanares. Gente, essa ideia de coplanaridade está diretamente ligada à ideia de plano. Se vocês lembrarem, quando eu falei de base, de plano não, desculpa, de base. Quando eu falei de base para o espaço, eu disse que 3 vetores era base para um espaço se eles fossem não coplanares. Vamos lembrar, ó, base. Quando é que eu tenho uma base no plano? Uma base no plano quando eu tenho 2 vetores não paralelos. Aí eles vão ser base para o plano. Então, eu posso perguntar se 2 vetores são base para um plano. Como é que eu verifico se eles são ou não? Eu verifico se as suas coordenadas são proporcionais, que é a condição de paralelismo. Se elas não forem proporcionais, os vetores não são paralelos, então eu tenho uma base para o plano. E o que é uma base para o espaço? A base para o espaço, 3 vetores vão ser uma base para o espaço se eles forem, não coplanares. Ou seja, se o misto der diferente de 0, o que implica que eles são não coplanares. Então, até agora, a gente não tinha um artifício, uma conta que pudesse verificar se 3 vetores são ou não base para o espaço. E a gente acabou de construir isso. A gente verifica a coplanaridade, se eles forem não coplanares, ou seja, se o determinante que dá o resultado do misto entre eles for diferente de 0, eles serão não coplanares, e aí eles são uma base para o espaço, certo? Lembrando que base é sempre não paralelos e não coplanares. Dúvida? Eu vou fazer um exercício agora, ó. Na sequência, ele pede para verificar se esses 3 vetores são coplanares, certo? E aí, aqui é um exemplo só numérico, de novo, que você tem para calcular esse determinante e verificar se ele dá ou não 0. Como ele dá -5, a gente vai dizer que ele é diferente de 0, logo eles não são coplanares. Se a pergunta fosse, verifique se esses 3 vetores são uma base para o espaço, qual era a resposta? Sim, porque eles deram diferente de 0, logo eles são não coplanares. Para ser base, tem que ser não coplanares. Mas como a pergunta é verifique se eles são coplanares, não, eles não são coplanares. E aí, eu quero fazer essa, que é a mesma ideia, ó. Verifique se eles são coplanares. Na verdade, não é verificar. Encontrar o valor de M de modo que esses vetores sejam coplanares. Então, a teoria é a mesma, só que em vez de eu só ter números, eu tenho de novo uma incógnita aqui. Eu prefiro fazer essas questões e deixar essas que é só numérica para vocês, porque aqui é só conta, tá certo? Então, eu não vou fazer a 21, que é só verificar se o determinante dá 0 ou não, e vocês já sabem a resposta aí. E eu vou fazer essa outra, a 22, que é para encontrar o valor de M de modo que eles sejam coplanares, tá bom? Deixa eu ir aqui para o Meet para saber se está tudo bem.
Tá, sim, tudo bem. Então, vamos nós fazer essa questãozinha aí. Então, não é essa. Vamos mais para frente aqui. Pronto, tá aqui ela. Então, ele quer que você encontre o valor de M de modo que esses vetores sejam coplanares. Qual foi a teoria que a gente acabou de construir? A, B e C serão coplanares se o misto entre eles... Misto, gente, é só esse parênteses aqui. Se o misto entre eles é 0. Sim, vou voltar para chamar. Se ele disse entre os vetores A, B e C, a ordem é essa, certo, gente? Porque, como a gente viu, se eu trocar duas linhas de posição no determinante, o sinal muda, o resultado muda de sinal. Então, eles são coplanares se o misto der 0. Então, eu vou obrigar o misto der 0 e descobrir quanto é o M que torna esse misto 0. Como é que a gente calcula o produto misto? Basta calcular o determinante formado pelos 3 vetores. Menos 1 e 3, 0, menos 2 e 4. Repito aqui as duas linhas. Trocar aqui de caneta só para ajudar na dinâmica. Então, eu fico aqui, ó, com menos 4M, 0, e mais 2. Menos com menos dá mais 2. Voltando, eu vou ter o quê? 2 vezes 1 vezes 4, que dá 8, só que troca de sinal, menos 8. Aqui, menos 6M, troca de sinal, mais 6M. E aqui, 0, né? Sendo assim, eu junto. Eu quero que isso daqui gere a coplanariedade entre esses 3 vetores. Então, eu igualo a 0. Eu igualo a 0 porque a pergunta pede para eles serem coplanares. Verifique se a pergunta fosse assim. Encontre o valor de M de modo que esses vetores seja base. Você não ia igualar a 0. Você ia dizer que quer o valor de M que torna isso aqui diferente de 0. Então, os alunos têm mania de, quando não ter o que igualar a 0. Só iguala a 0, gente, por causa que a questão pede a coplanaridade. E a gente verificou que a coplanaridade existe quando o determinante entre eles é 0, tá bom? Então, vou até apagar aqui essa outra pergunta. E aí, você continua. 6 tirando 4 sobra 2. 2 menos 8 fica menos 6. Isso fica igual. Passa para o outro lado. Tá certo? Tá, né? Passa para o outro lado. 6 positivo. Isso fica M igual a 3. Então, o valor que torna esses 3 vetores coplanares é M igual a 3. Porque se você botar 3 aqui, isso vai ficar menos 12. Com esse menos 8, fica menos 20. 3 vezes 6, 18. Com esse 2, fica 20. Menos 20 com 20, zera. Você encontra o número que zera essa expressão para, então, os vetores serem coplanares. Professora, eu entendi. Mas volte de novo àquela história da base. A base é o contrário da coplanaridade. Eles têm que ser não coplanares, olha aqui. Então, se eu perguntar se 3 vetores formam a base para o espaço, se a pergunta fosse essa, a resposta seria M pertencente aos reais. Deixa eu escrever melhor. Uma pergunta fictícia aqui, certo? Se a pergunta fosse sobre base, eita, que a lousa ficou sensível. Seria M pertencente aos reais, tal que M é diferente de 3. O que eu estou dizendo? Que para isso aqui dar diferente de 0, pode ser qualquer outro número, desde que não seja 3.
3 é o único número que zera. Então, se eu quiser que não zere, você diz que M é um número real, tal que M é diferente de 3. Tá certo, gente? Vamos lá pro slide. Então, ó, continha que a gente fez, ó, os mesmos valores que apareceram aqui, M igual a 3. E aí a gente chega na última coisa de produto misto, que é a interpretação geométrica do produto misto. Quando a gente fez a interpretação geométrica do módulo do produto vetorial, a gente disse que ele era a área no paralelogramo, envolvia dois vetores. É natural que agora que envolva 3, isso tem a ver com volume. Tudo bem, professora, eu aceito que tem a ver com volume. E pelo que a gente já estudou lá no nosso ensino básico, o volume de um paralelepípedo, que é o caso aqui, que é o que se forma com os 3 vetores, é a área da base vezes a altura. E na base, gente, a gente tem 2 vetores que formam um paralelogramo. Então, para a gente, não tem grande dificuldade a área da base, ó. A área da base é um paralelogramo que a gente já sabe calcular. Como é que a gente calcula a área dessa base? A gente calcula pela fórmula lá do produto vetorial. É o módulo do produto vetorial entre os 2 vetores aqui que compõem a base, ou seja, a área da base, ok. E aí a gente vai construir agora a altura, certo, gente? Eu vou pegar esse desenho aqui e levar lá para a construção da altura. Hoje vocês estão tão caladinhos. Tá todo mundo em choque, parte 2, professor. É muita coisa para pouco tempo. Eu sei que é muita coisa para ser assimilada em pouco tempo. Vou fazer. E muito estudo para vocês em casa, né? Então, vamos lá, gente. Como é que eu consigo construir uma associação entre o produto vetorial, entre o produto misto e o volume dessa figura? Essa figura é chamada de um paralelepípedo, certo? É uma coisa que eu ia chamar a atenção e acabou passando, então deixa eu voltar aqui para o slide, é que aqui fala de módulo do produto misto. Professora, por que eu preciso falar de módulo do produto misto se a gente já chegou à conclusão que o produto misto é um número? Tudo bem, lá no produto vetorial, o produto vetorial é um vetor, então eu não posso associar uma área, que é um número, a um vetor. Então a gente calcula o módulo dele, que aí chega no número e a gente associa a área. Mas o produto misto já é um número. Gente, eu preciso do módulo, porque o produto misto pode dar positivo ou negativo. Lembra que no slide aí para cima deu menos 5? Então, para eu garantir que ele é um volume, eu tenho que ter ele positivo, certo? Então, eu tenho que ter o módulo do produto misto. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção, que eu tinha esquecido. E aí, como eu vinha falando há pouco, pelos nossos conhecimentos de geometria espacial lá do ensino básico, a gente sabe que o volume de um paralelepípedo é quanto cabe na base vezes a altura. Se a gente conseguir descobrir quanto cabe aqui na base e empilhar todas essas bases até chegar ao teto, ou seja, quanto cabe na altura, a gente sabe quanto cabe aqui dentro. Então, por isso que a fórmula é a área da base vezes a altura. E a área da base, a gente já aprendeu como calcular de forma analítica. Ó. A base é formada pelo vetor V e pelo vetor W. E aí, elas formam um paralelogramo, e eu já aprendi a calcular isso na aula passada. Isso é o módulo de V vetorial W, o módulo do produto vetorial, vezes H. Então, o meu objetivo agora é descobrir esse H, para descobrir o volume desse paralelo. Como é que eu descubro esse H? Gente, aqui o livro botou um paralelepípedo inclinado,
para isso ser de forma bem genérica. Claro que se isso aqui tivesse reto, como uma caixa de sapato, o próprio U seria a altura, mas nem sempre a gente tem figuras retas. A gente pode ter figuras oblíquas. Então, por isso que a gente vai trabalhar de forma genérica, certo? Então, de novo, eu tenho a altura aqui, de forma reta, e aí eu quero relacionar essa altura, formando um triângulo retângulo aqui, com esse U. Então, ó, se a gente olhar para esse ângulo aqui, eu tenho que o H é o cateto adjacente a esse ângulo, e o U é a hipotenusa. Então, eu vou usar que relação? O cosseno. Ó, se a gente fizer o cosseno de θ, eu tenho o quê? Cateto adjacente, que é H, sobre a hipotenusa, que é o tamanho desse lado. Então, é o tamanho do vetor U. Tamanho a gente calcula por módulo. Então, módulo de 1. Se eu fizer meios pelos extremos aqui, eu vou ter o quê? Que H é módulo de U vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então, eu posso substituir esse H por essa fórmula aqui, certo? Substituindo, eu fico com o quê? Eu fico com o volume do paralelepípedo que eu estou atrás, sendo o módulo de V vetorial W, V é multiplicado por módulo de U, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Vixe, professor, essa fórmula lembra muito uma fórmula que a senhora já deu lá em produto, não vou nem voltar aqui não, mas acho que tem, lá em produto escalar. Vou voltar aqui para produto escalar, que eu vinha falando hoje. Aqui ela, ó. A do produto escalar, ó. Gente, ó, se eu pegar essa fórmula aqui, ó, o que é o produto escalar entre dois vetores? Não é o módulo de um vezes o módulo do outro vezes o cosseno do ângulo entre eles? Então, se θ for o cosseno do ângulo entre os dois vetores que a gente tem lá, eu posso olhar ela como sendo um produto escalar, certo? Eu vou tentar reproduzir essa fórmula lá. Vamos ver. Aqui, o que eu estou tentando linkar. Ó, eu estou tentando imaginar que esse é um vetor, o módulo dele vezes o módulo dele. Se esse θ for o ângulo entre esses dois vetores, eu posso olhar isso aqui como sendo o produto escalar entre esse vetor aqui e esse, ou seja, o produto escalar entre U e V vetorial W, que para a gente nada mais é do que o misto, né? Do que o VW, misto dessa forma. Então, basta eu concluir que o ângulo entre esses dois vetores aqui é W. Vamos lá. Olha aqui, onde é que está V vetorial W? V vetorial W, a gente viu por produto vetorial que ele é um ângulo sempre que forma 90 graus com V e 90 graus com W. Não foi isso que a gente aprendeu? Simultaneamente ortogonal aos dois? Vou dar a cor da caneta. Então, gente, ó, esse ângulo θ aqui é justamente o ângulo, porque o H tem que formar 90 graus. Então, esse ângulo θ é justamente o ângulo entre V vetorial W e U, certo? Então, eu posso olhar isso aqui como sendo o produto escalar entre esse vetor e esse vetor. Vou trazer aquela fórmula para cá. Vou até fazer com A, para não misturar. A escalar B pode ser vista como o módulo de A, o módulo de B, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Eu estou tentando associar essa fórmula aqui a essa, ó. Olhando isso como vetor e como cosseno do ângulo entre eles. É exatamente o que está acontecendo aqui. θ é o ângulo entre eles. Então, eu posso olhar como sendo escalar entre U e V vetorial W. Mas o escalar entre U e V vetorial W nada mais é do que o misto. A professora só engoliu uma coisa. O livro coloca isso aqui em módulo. Por quê? Porque ele quer garantir, associar isso a um volume. Ele está associando a um volume. E esse cosseno pode ser negativo. Se esse cosseno for negativo, como isso é um módulo que é um número, isso é um módulo que é um número positivo,
o módulo é o tamanho do vetor, então esse é um número positivo, esse é um número positivo, para ele garantir que o produto todo é positivo, ele tem que trabalhar com esse cosseno também em módulo, certo? E aí, isso obriga que isso aqui também esteja em módulo. Então, o que a gente acaba de concluir é que o volume de um paralelepípedo nada mais é do que o módulo do produto vetorial dos 3 vetores que determinam este paralelepípedo. Ok? Vocês estão caladinhos demais. Vamos lá. E assim eu tenho que aceitar, professora. É isso aqui que ele construiu, gente, ó. O H que a gente construiu aqui, ó. Ó, o H que a gente construiu aqui. Vou diminuir aqui, ó, para vocês verem o H que a gente construiu. E aí ele coloca o módulo logo aqui. Eu deixei para colocar depois e ele já justifica. É necessário considerar o valor absoluto do cosseno, pois θ pode ser um ângulo obtuso. Se θ for um ângulo obtuso, o cosseno é negativo. Então, para ele garantir que esse volume é positivo, ele precisa logo desse cosseno aqui. E aí, a estratégia que o livro adota, a maneira mais didática que ele abordou, daqui eu já tentei fazer associação e trazer para cá, ó, para ser associando com essa expressão. Ele chama o resultado desse produto vetorial de A, para poder trabalhar com 2 vetores, aí ele faz a associação, então ele fica com o módulo do escalar, só que A, na verdade, é o produto vetorial e depois troca. É só a maneira que ele arrumou de ser mais didático. Ele chamar isso aqui de uma expressão, para ele não ficar trabalhando com essa expressão logo, para poder construir, chegar nisso, depois ele volta o A para o que ele queria. Eu já fiz direto, tá certo, gente? Então, daqui para frente, se eu pedir o volume de um paralelepípedo, nada mais é do que o módulo do produto vetorial. Ou, desculpa, o módulo do produto misto. E para terminar, o último slide. Isso aqui, gente, é igual como a gente fez com o paralelogramo. A gente não pôde cortar o paralelogramo aqui ao meio e construir um triângulo, certo? A gente também pode cortar esse paralelepípedo. Deixa eu cortar nessa posição, talvez fique mais fácil. Eu posso cortar esse paralelepípedo aqui ao meio e construir 2 prismas triangulares. O que é um prisma triangular? Vou tentar construir aqui para vocês, ó. Um prisma triangular, se eu cortar ali ao meio, eu fico com um triângulo, né? Pronto. Ele ajeitou para mim, agora deu certo. O ajeitado dele. Eu fico com... E aí, eu ficaria... Agora tu aumentou. Agora que eu não quero você, tu aumentou. Eu ficaria com 2 caixas desse jeito aqui, ó. Vocês concordam comigo que se eu cortar aqui ao meio, eu fico com 2 pedaços desse, ó. 2, o que a gente chama de prisma triangular. Prisma é qualquer caixa onde a tampa e o fundo são iguais, certo? A gente fica com 2 prismas triangulares. E dentro de cada prisma triangular, gente, a gente consegue colocar 3 pirâmides. Tá errado isso não. Não vou escrever não. 3 pirâmides. Lembrando que as pirâmides, ao contrário dos prismas, elas têm uma pontinha, né? Elas não têm tampa e fundo do mesmo jeito. Só para lembrar como é as pirâmides. Já eu vou para o livro, certo? As pirâmide é uma coisa com ponta, assim. Então, abstrai aí o desenho. E só para lembrar que as pirâmides, ao contrário dos prismas, ó, o prisma tem a tampa e o fundo igual. As pirâmides não, elas têm ponta. Se vocês lembrarem no ensino médio de vocês, quando a gente vai calcular a fórmula do volume de uma pirâmide, o volume da pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura. Por que que aparece esse 1/3, professora? Porque dentro de cada prisma, a gente consegue colocar 3 pirâmides. Então, por isso que é esse 1/3. Então, se dentro de cada prisma desse tem 3 pirâmides, e dentro de um paralelepípedo tem 2 prismas desse,
vocês concordam que eu vou ter 3 mais 3, eu vou ter ao todo 6 pirâmides. As pirâmides que a gente coloca aqui dentro são pirâmides regulares, todas iguais, que a gente chama de tetraedro. Então, a gente fazendo essa associação, a gente pode chegar à conclusão que o volume de um tetraedro, que é essa piramidezinha aqui, ó, formada pelos AB, pelos os vetores AB, AC e AD, que pode ser U, V e W, o tetraedro formado por esses 3 vetores é 1/6 do volume total. Por quê? Pelo que a gente estava conversando há pouco, ó. Todo paralelepípedo é equivalente a 2 prismas triangulares, aquele que eu cortei ao meio. 2 desse tipo aqui, ó. Quando a gente corta aqui o meio, eu fico com 2 desse tipo, ó. Então, vamos lá. Todo paralelepípedo é equivalente a 2 prismas triangulares iguais. Como todo prisma triangular equivale a 3 pirâmides, que no nosso caso são tetraedros, de base e altura equivalente à base e altura do prisma, o volume de cada uma dessas pirâmides é 1/6 do volume do paralelepípedo, porque cabe 6 dentro dela. Cabe 3 no primeiro lado e 3 no segundo lado. Então, se eu pedir o volume do paralelepípedo, do tetraedro, eu vou pegar o volume do paralelepípedo que a gente acabou de construir, como sendo o módulo do produto misto, e dividir por 6. Tudo bem? Com isso, eu termino a teoria e termino a aula com essa questão aí. Vamos fazer essa questão do mesmo jeito que eu fiz sempre. Tem uma incógnita aqui no meio, tem um elemento que não foi dado, e ele pede para descobrir quanto deve ser esse elemento, de modo que o volume do paralelepípedo seja 24, certo? Querem fazer alguma pergunta antes de eu fazer essa questão? Deu para entender por que era 6? Não? Vocês estão aí? Vamos embora. Eu só tenho uma sugestão, André. Diga, Paulo José. Ao invés, porque fica mais complicado para tentar descobrir a incógnita. Você não poderia dar um exemplo já com os vetores prontos, não? Exemplo numérico? Sim, já com eles prontos, sem precisar... Posso. É porque eu quero fazer as questões mais difíceis para vocês, porque a parte numérica seria assim, calcule o volume do paralelepípedo de vetores tais, tais e tais. Aí é só fazer a conta. Porque eu queria aproveitar para fazer isso, porque ela tem um detalhezinho no final, certo? Aí, se vocês quiserem, eu faço outra numérica. Aí eu tenho medo do pessoal ir embora para outra aula, e por isso que eu escolho as mais difíceis, para não ter aquela velha pergunta. A professora faz os fáceis e fica os difíceis para a gente, né? Tá certo, tá bom. Tá certo, Paulo? Deixa eu fazer o difícil. Para depois, se quiser, a gente retoma o mais fácil. É 1/6 vezes o quê? Vezes a área do paralelogramo. É 1/6 da área do paralelogramo, Sabrina. Sabrina me perguntou, é 1/6 vezes o quê? Ó, a fórmula é 1/6 do que a gente conhecia antes. O que é isso aqui? Isso aqui é a área total, a área do paralelogramo. Como a gente tem 6 desses aqui dentro, a gente divide por 6. Tá certo, Sabrina? Então, deixa eu copiar a questão mais difícil, porque é onde eu abordo. Tá aqui, ó. Questão 24. Vamos lá. Vamos ver. O V e W, calcular o valor de X para que o volume do paralelepípedo seja 24. Então, ele já me deu o resultado do volume. Se a questão fosse como o Luiz me pediu, por exemplo, se aqui eu tivesse um 1, aí eu poderia perguntar qual o volume do paralelepípedo determinado por esses 3 vetores. Aí vocês iriam calcular, fazer o determinante.
vou aproveitar a sua sugestão. Vou aproveitar esses aqui para fazer. Dado esses 3 aí, calcule o volume. Vou nem botar do paralelepípedo, vou botar no item A do tetraedro, certo, Luiz? Vou aproveitar esses dados aqui para fazer uma rapidinho com você. Então, se eu quero o volume do tetraedro determinado por esses 3 vetores, o que é que eu vou fazer? 1, 5, 0, 3 menos 2, 1, 1, 1, menos 1, calcular o volume do paralelepípedo, que é calcular esse determinante aqui, ou seja, repete isso. Vou jogar isso mais para cima. E aí, deixa eu botar outra caneta de outra cor. E aí eu tenho aqui, menos com menos dá mais, isso dá 2, isso dá 5, isso dá 0. Voltando, isso dá menos 15, só que troca de sinal mais 15, ok, gente? Aqui dá 1 positivo, troca de sinal menos 1, e isso dá 0. Esse aqui vira 25, 27, tirando 1, 26. Esse aqui seria o volume do paralelepípedo. Como eu pedi do tetraedro, o volume do tetraedro é 1/6 do volume do paralelepípedo, ou seja, 1/6 de 26. Resposta, o volume do tetraedro seria 26 sobre 6, tá certo? Ok? 26 sobre 6, o volume do tetraedro. Só que a questão inicial não era essa, então vamos para a questão inicial. Certo, Luiz? Te ajudou aí a entender? Pronto, eu não tenho esse 1 aqui, que foi o 1 que eu fiz para poder fazer aqui. Vou até deixar aqui para quem for assistir a videoaula. Só que isso aqui não é 1, certo? Agora vamos para essa questão em si. Encontre o valor, quanto deve ser x aqui para que o volume do paralelepípedo seja 24. Observe que o nosso deu 26, né? Então, se a questão fosse quanto deve ser para que o volume do paralelepípedo seja 26, aqui teria que ser 1, né? Mas vamos lá. Para ser 24, quanto deve ser? Então, para ser 24, eu sei que o volume do paralelepípedo é igual ao produto misto entre os 3 vetores, o V e W. Os vetores estão aqui, só que em vez desse aqui ser 1, ele é X. Então, vou aproveitar aqui para eu não precisar puxar a lousa. X, 5, 0, 3, menos 2, 1, e 1, 1 de novo, e menos 1. Então, eu quero que esse resultado, o módulo do produto, observe que isso aqui tinha um módulo, viu, gente? Desculpa, tinha um módulo. Como deu positivo, não mudou muita coisa. Eu já ia perguntar, professora, sobre esse módulo aí. Eu fui olhar na fórmula e disse, não, tem um módulo aí, mas ela não colocou. Tem um módulo, eu engoli o módulo. Como deu positivo, não mudou o resultado, mas se tivesse dado negativo, tem um módulo, viu, gente? E é esse módulo que vai aparecer uma equação modular aqui. Porque como a gente tem uma incógnita e a gente não vai conseguir um número, vai aparecer uma equação modular aqui. Então, vamos lá, ó. Lembre só que, ó, era x, 5, 0, e os outros eram esses 2 vetores aqui. Então, eu só tinha feito uma adaptação antes. Então, é isso que a gente tem. Só que ele disse que o volume do paralelepípedo era 24. Então, quando a gente resolver esse módulo aqui, eu vou ter que igualar a 24. Então, vamos lá. O que eu tenho aqui? Vou trocar de cor de novo. Eu gosto de trocar para ficar mais fácil. Vou subir isso aqui. Então, eu vou ter aqui nessa primeira diagonal, menos com menos mais, 2x, ok? 2x. Aqui eu vou ter 5 positivo. E aqui eu vou ter 0. Voltando, eu vou ter menos 15, troca de sinal,
mais 15. Aqui eu vou ter menos x, x positivo, troca de sinal, menos x. E aqui eu vou ter 0. O módulo desse resultado é 24. Então, vamos juntar esse menos x com esse 2x, dá só um x. Esse aqui é um 0, né? Não, 10, não é o último aqui, 0. Então, 5 com 15 dá 20. Módulo de 20 tem que ser igual, módulo de x mais 20 tem que ser igual a 24. E daqui, como é que a gente sai? Como é que a gente resolve agora? Se fosse uma raiz, a gente ia levar os dois lados ao quadrado. Mas é um módulo. Como é que a gente resolve uma equação modular? Gente, vocês devem viver escutando isso do professor de cálculo 1. Já devem ter escutado. Módulo de x. Deixa eu ver melhor. Módulo de x é o próprio x se x é positivo. E módulo de x é menos x se x é negativo. Eu vejo, professora, mas isso não me diz nada. Pois diz muita coisa, gente. Por que a gente diz que módulo de x é o próprio x se o x for positivo? Porque a gente sabe que módulo é sempre um valor positivo. Então, se o x já é positivo, o módulo de uma expressão positiva é ela própria. Mas se a expressão que está dentro do módulo, ou seja, se o x for negativo, não pode ser ele próprio. Então, ó, se ele já é um termo negativo, se eu colocar um negativo na frente, negativo com negativo vai virar positivo. Então, a maneira de tornar o módulo de uma coisa negativa positiva é colocando um menos na frente. Professora, faça um exemplo numérico. Ó. O módulo de menos 7, a gente diz que é 7 porque a gente está acostumado a dizer. Mas, na verdade, o módulo de menos 7 é menos 7. Certo? Para ajeitar aqui, ficou muito feio. Menos 7. Vou botar mais. É o menos 7. Como é que eu torno o menos 7 positivo? Eu coloco o menos na frente. É menos 7, isso vira mais 7. É isso que está dito aqui. E é isso que a gente tem que fazer aqui, ó. O que a gente tem para fazer para resolver essa equação modular? Se x mais 20 é positivo, implica que o módulo de x mais 20 é o próprio x mais 20. Então, módulo de x mais 20 é o próprio x mais 20, isso vai ser igual a 24. Se x mais 20 for negativo, isso implica que o módulo de x mais 20 não é o próprio x mais 20, é menos x mais 20, ó. Quando a gente tinha uma expressão negativa, que é o que eu estou dizendo aqui, para eu tirar do módulo, eu tenho que tirar com menos na frente, certo? Então, se x mais 20 for negativo, o módulo de x mais 20 é menos x mais 20. Aí sim, isso é igual a 24. Se eu resolver essa expressão, eu passo o 20 para o outro lado, o negativo vai ter 24 menos 20, eu vou ter x igual a 4. E nessa expressão aqui, eu vou ter menos x menos 20 igual a 24. Eu passo o 20 para o outro lado, eu vou ter menos x igual a 44, né? Que ele vai positivo, igual a 44, só que eu multiplico por menos 1, x igual a menos 44. Então, o que eu estou dizendo? Que x igual a 4 ou x igual a menos 44 gera o volume do paralelepípedo igual a 24. Ou seja, se aqui for 4 ou se aqui for menos 44, quando você fizer essa contarada, a conta é a mesma, você chega nesse mesmo lugar. Observe que se você botar 4, fica 24, você soma, módulo de 24 é 24, e se você botar menos 44, fica menos 44 mais 20, fica menos 24, módulo de menos 24 também é 24. Muitos alunos acabam daqui tirando esses módulos, resolvendo e encontrando somente essa resposta. Isso é incompleto, gente. Eu já tirava ponto quando a prova era presencial e agora que vocês têm aí um tempão para pesquisar, eu quero as duas respostas se por um acaso for solicitado esse tipo de coisa. Lembrar que o módulo
dá duas possíveis respostas. Uma quando a expressão é positiva e outra quando a expressão é negativa. Milagre, eu terminei a aula pontualmente. Com isso, eu termino a aula. Fica aqui à disposição das dúvidas de vocês. Andréa, já tenho uma dúvida já aqui. Ó, deixa eu só concluir aqui, ó. O exercício que foi feito, ó, o mesmo chegou em x mais 20, só que eu precisava do módulo de x mais 20 igual a 24, ó. Pela definição de módulo, a gente implica nessa expressão ou nessa. Por que que virou essa? Porque quando a gente tem ele negativo, ele fica menos, menos. E aí você tem esses dois resultados. Diga quem estava falando. Pode dizer. A dúvida. Arrasou. É porque assim, Andréa, tem uma questão aqui no livro do Bruch, e também tem a questão do conteúdo para volume também, sabe? Que ele fala assim, verificar se os pontos A, B, C, com os números, né, os valores do... Você quer dizer qual é a questão que eu posso localizar ela aqui? Tá na página 81 do Bruch, professora. Resolvendo ela, acho que deve sanar minha dúvida na questão do que eu estou procurando no volume tetraedro. Pronto, verificar se os pontos A, B, C e D estão no mesmo plano. Aí, né? ele já dá a solução, obviamente, aí embaixo. Só que a minha dúvida é para saber, por exemplo, o A, ele tá, geralmente, quando a gente quer verificar vetor, a gente faz tipo A, B, B, C e C, D, né, para fazer os vetores. Só que para a minha dúvida é, o A, ele está servindo como base para esses três vetores aí, não é isso? Você pode fazer do como jeito se fosse que a você origem. pensou. Eu estou entendendo sua dúvida. Sua dúvida é se eu tenho que fixar uma origem, fazer os três a partir de um só, isso, ou se eu posso construir o AB, o BC e o CD. Isso, né? se daria certo também dessa forma, ou se o A é só a origem para esses aí, ou se ele pegou um ponto e fez os vetores, assim, construiu você três vetores. Você pode abordar como você quiser. Se você tem verificar se esses três pontos, A, B e C, são coplanares, desculpa, B, C, D, você pode fazer o vetor AB, AC e AD como o livro fez. Deixa eu fazer com outra cor de caneta. Mas se você quiser fazer somente o vetor AB, quiser fazer o vetor BC e quiser fazer o vetor CD, se eles forem coplanares, o determinante entre eles três também vai dar zero. Eu até sugiro você fazer o outro e verificar que a conta também dá zero. Certo? Já fez com AB, AC e AD. Tá certo, Sábio? Certo, porque justamente ele faz assim nessa solução e na questão do volume do tetraedro, ele faz da mesma forma, né? Ele faz, que é um sexto. Agora, no volume do tetraedro, eu chamo a atenção para que a disposição tem que ser essa. Por quê? Foi bem lembrada a sua... Deixa eu pegar o livro aqui de novo. Por isso que eu fiquei na dúvida, porque ele faz para os pontos, né, os pontos coplanares, e faz para o volume também. Eu disse, não, vou perguntar para o professor. Quando a gente está no costume, a gente costuma fazer assim, sabe? O livro já vai pelo costume, mas... Deixa eu diminuir o zoom aqui. Ó, gente, quando... A pergunta do Sábio era se eu podia fazer de qualquer jeito lá nos coplanares. Pode. Quando for aqui no tetraedro e ele tiver, por exemplo... calcula a área de um tetraedro, pronto, ó, ele dá aqui, ó. Seja A, B, C e D, vértices de um tetraedro. Calcula o volume desse tetraedro. Aí ele faz essa disposição. Eu sugiro você fazer essa disposição, porque para ser um tetraedro, eles têm que formar... Deixa eu tirar aqui dessa captura de tela, gente. Ó, para ser um tetraedro, ele tem que formar esse desenhozinho. Então, ele vai ter que ter esse vértice comum. Então, nesse tipo de questão, eu sugiro que faça desse modo, porque pela disposição dos vetores, eles vão ter que ser três vetores de mesma origem, certo? O V e W, que ele está chamando de AB, AC e AD de mesma origem, mas podia ser o V e W. Na construção, eles têm mesma origem. Então, eu sugiro vocês fazerem essa disposição. Mas lá naquela, para só verificar a coplanaridade, a disposição pode ser qualquer uma, certo, Sábio? Ok?
Beleza, professora, eu já estou anotando aqui, que senão eu não vou lembrar. Na do tetraedro ou na do paralelogramo, se a pergunta fosse paralelogramo também, determinado por esses três vetores, por esses três vértices aqui, a gente também faria na sequência. Escolher, professora, tem que ser o A? Não, poderia ser DA, DB e DC. Pode ser também. Você vai escolher um para fixar. O que eu disse para o Sávio aqui é que você não precisava nem fixar. Você poderia ter o AB, o BC e o CD. Então, eu teria numa sequência. Já lá, você precisa fixar um, você pode fixar qualquer um dos três, e aí você vai construir. Desculpa. Aí você vai construir BA, BC e BD. Pode ser assim também? Pode. Por costume, a gente está mais acostumado a fixar o A e fazer AB, AC e AB. Certo? Quando a gente começa a fazer questão, a gente começa a fazer muito isso. Lá você pode fixar um. Aqui você não precisa nem fixar. Então, questões de coplanaridade não é obrigado fixar. Mas já as questões de volume, você tem que fixar um vértice e construir todos a partir dele. Tá bom? Detalhe bem lembrado, sabe? Valeu, professora, obrigada, porque eu queria ver se essa questão do ponto em comum, já tinha colocado aqui, para plano não há ponto em comum, e para volume existe um vértice em comum. Pronto, valeu, professora. Ok. Alguém me perguntou aqui se a lista pode ser por foto. Pode, você resolve com a sua letrinha, com a sua mão, tira as fotos, monta um arquivo em PDF e me manda o PDF dessas fotos, tá certo? Não me mande foto por foto separada, 30 fotos para eu estar procurando e baixando as 30 fotos, não. As 26 fotos das resoluções, não. Organize um arquivozinho em PDF e me mande as fotos. Tá bom? Gente, deixa eu só... Vocês têm uma aula depois da minha, né? Deixa eu só comentar essa questão do livro do Inter na sequência. Aqui ele pede para você calcular o volume do tetraedro. A gente já fez hoje até, ó. Ele calculou primeiro o volume do paralelepípedo, que deu 36, e depois ele dividiu por 6, porque é o do tetraedro, que deu 6, ó, beleza? Mas no item B, ele pede a altura do tetraedro relativa ao vértice D. Observe que para construir o volume do paralelepípedo, a gente fez a área da base vezes a altura. Olha aqui, ó, área da base vezes a altura. Então, se ele quer uma altura, gente, eu posso passar essa área da base dividindo, que aí eu consigo a altura. Então, eu nem estou olhando ainda para qual é os vértices que eu vou pegar, não. Estou só dizendo que para eu construir a altura, eu posso fazer a divisão do volume que eu já calculei, que é 6, e dividir pela área da base. E aí eu consigo a altura. E quem é que eu vou usar como base? Vai depender do vértice que ele tomar, certo, Sávio? Como ele pediu o vértice D, então a área da base é justamente formada pelos outros vértices, ó. Como ele quer a altura relativa ao vértice D, então a base é quem? A B e a C, né? Ó, a altura relativa ao vértice D, a base vai ser a B e a C. Então, eu tenho como construir a área da base a partir de AB e AC? Tem. A gente já sabe calcular a área de um paralelogramo, ó. A base não paralelogramo, e a base do paralelogramo vai ser o módulo do produto vetorial de AB com AC, ó. Ele faz o produto vetorial de AB com AC, que dá 2 menos 6 e 10, calcula o seu módulo, que é a raiz quadrada da soma das coordenadas ao quadrado, que dá 4, 36 e 100, soma dá 140, ó. O volume não deu 36? A professora tinha dado 6. 6 do tetraedro. Aqui a gente volta para a base, ó. Volume é a área da base vezes a altura. Então, a base agora é do todo, certo? Então, o 36 dividido pelo a raiz de 140. Por que virou 18,35, professora? Foi só uma racionalização. 140 é 4 vezes 35, ó. Deixa eu abrir a lousa aqui. Então, gente, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, ó. Se ele pedir a altura relativa a alguma base, como ele pediu, ou algum vértice, como ele pediu relativo ao vértice D de dado, então, ó, na construção, a gente viu que o volume de um paralelepípedo
é a área da base vezes a altura. Como ele quer a altura, eu posso construir como sendo o volume do paralelepípedo dividido pela área da base. O volume do paralelepípedo já foi calculado, 36. Eu tenho que descobrir qual é a base. Como é em relação ao vértice D, a base é formada pelos outros, AB e AC. Eu calculo o módulo desse produto vetorial, que ele chegou lá à conclusão que era a raiz de 140, e aí ele só simplificou esse 140. Dividiu por 2 deu 70, dividiu por 2 deu 35, e aqui não dá mais, porque por 5 e por 7. Então, esse 2 ao quadrado sai, porque ele está ao quadrado, e fica o raiz de 35. Esse simplifica com esse, e aí ele fica com 18 raiz de 35. Certo, gente? Então, se ele chegar a pedir a altura relativa a alguma base, professora, se fosse a altura relativa a C, aí a base seria quem aqui? AD, desculpa, letra. Se fosse relativa a C, a base seria quem? AD e AB. Como é o módulo, a ordem não importa não, ou AB, AD. Aos outros dois que compõem, tá certo? Já tinha visto essa, Sávio? Não, professora, eu não tinha chegado nessa parte ainda, não. Eu até marquei aqui, eu costumo rascunhar muito os livros, que são as cópias, né, não são originais. Uhum. Aí eu costumo rascunhar muito, anotar muito, aí vou marcando com os marca-texto aqui, que quando chega numa questão específica... Esse item é interessante. É sim. Eu já marquei aqui, já, sim. Chegar uma questão específica, eu já sei fazer. Pronto, gente. Valeu, professora. Obrigado. Hoje foi bom. Então, terminar a gravação aqui. Já passamos 12 minutos da aula, que eu disse que ia terminar no horário. E quinta-feira a gente começa a segunda unidade, certo, gente? Posso tirar alguma dúvida de alguma questão que vocês tragam na quinta-feira, não tem problema nenhum, não. Mas eu não posso tomar aula todinha ainda para a primeira unidade, porque senão eu vou ter sempre uma aula atrasada. Então, quinta-feira a gente já começa reta, tá bom? Boa noite. Tchau, professora. Tchau, gente. Parar a gravação.